Luque Comunicações, a pioneira em clipping eletrônico. A Luque recorta o rádio para você e para a sua empresa. Estadão Noite. Estadão Noite. Se você quer brigar e acha que por isso estou sofrendo, e se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Muito bem, agora aqui no Estadão Noite, na Rádio Estadão, temos um convidado especial aqui no estúdio. Veio até aqui, deu a honra de vir até aqui bater um papo com a gente sobre música. Ele que tem uma carreira importantíssima pro rock, emergiu na Jovem Guarda. A gente recebe hoje aqui na Rádio Estadão, no programa Estadão Noite, completando 50 anos de carreira, Eduardo Araújo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Manuel. A satisfação, um prazer muito grande. O Estadão realmente faz parte da minha vida. É mesmo? É claro, porque você sabe que quando eu cheguei em São Paulo, o Estadão tinha aquelas colunas, né, que prestigiaram muito o movimento jovem no Brasil, né? E a família Mesquita deu muito. Ele e o Paulo Machado de Carvalho, né? Que também era um grande jornalista. A TV Tupi, né? E a Bandeirantes também, a gente não pode deixar de citar. Realmente, isso aconteceu só porque existia esses jornais que davam força, né? Eu não sei, parece que daqui eu acho que era o Meninão, né? Que era um cara, quando ele falava, acontecia, né? Que legal. Era a época muito boa, porque as pessoas seguiam o que os jornalistas realmente gostavam. Então, por aí, existia uma filtragem para que não entrasse coisas que não eram muito legal, o que não acontece hoje em dia, né? E junto comigo aqui para essa entrevista com o Eduardo Araújo, aqui na Rádio Estadão, tá o Júlio Maria. Júlio Maria, que é repórter e crítico musical do Caderno 2, do Jornal Estado de São Paulo, e participa aqui às segundas, quartas e sextas do Estadão Noite na coluna Mais Música. Hoje fazendo uma hora extra aqui, Júlio, tudo bem, prazer, meu? Uma hora com prazer, uma hora extra com prazer. Emanuel, esse cara aqui é história do rock and roll no Brasil, né? A gente fala de rock and roll, lembra do Raul Seixas, lembra dos Mutantes, lembra da Rita Lee. Só que antes de tudo isso acontecer, teve o Eduardo Araújo, né? Curioso isso, né, Eduardo? As pessoas lembram de você Algumas pessoas sim, tem pessoas que pesquisam sobre o rock, o movimento de rock no Brasil, né? E muita gente, até jovens, né, que vão pesquisar e de repente descobre e fica assim, puxa, mas esse cara fez tudo isso. Na verdade, a cultura no Brasil, ela não é preservada como deveria nos outros países, né? Você vê um Johnny Cash, um Elvis Presley, né? Vários ídolos que continuam até hoje vendendo disco e sendo homenageados todo ano lá, né? Agora o Brasil parece que agora tá começando a querer saber, né, sobre como é que foi a história realmente do rock. E eu comecei mesmo, bem no comecinho, já em 58 eu era um cantor de rock, né? E 58. já me apresentava como... Só para situar, Eduardo, 58, o rock and roll surgiu em 1950 e... Há controvérsias, mas tem gente que fala em 54, 55, né? Quer dizer, você viveu quase que simultaneamente aí ao surgimento do rock, você percebeu isso e fez rock and roll aqui no Brasil. Como é que foi isso, Eduardo? Você era sozinho? Era uma coisa estranha? Se você tocava, ninguém entendia? Como é que foi descobrir o rock and roll? Na verdade, lá onde eu estava, em Minas Gerais, né, eu fui o pioneiríssimo mesmo do movimento, porque não tinha ninguém. Até quando eu cheguei lá na Rádio Marinque Veiga, que eu fui me apresentar no programa Hoje é Dia de Rock, o seu Jair Taumaturga me perguntou, eu falei, olha, eu sou o Eduardo Araújo, o rei do rock de Minas Gerais. Aí ele falou, mas como? Quem te deu esse título? Eu falei, eu sou o único. E aí o Aldair Pinto, que era o grande comunicador da época, me colocou o nome de o rei do rock, eu fiquei como rei do rock. Eduardo, mas como é que o rock chegou nos seus ouvidos? Você
comprou discos? Quem trouxe para você o rock? Olha, na verdade, eu estudava no Colégio Batista, né? Era interno naquela época, né? E a gente tinha a informação, assim, através do cinema, né? Que veio o Rock Around the Clock, depois veio aquele filme famoso do James Dean, que era Juventude Transviada, aquela coisa toda, e a gente procurava ser igual, né? Copiar aquelas roupas, a maneira de vestir, a calça jeans, né? E de repente eu me dei, como eu já gostava de música, meu grande ídolo era Luiz Gonzaga, eu nasci ouvindo Luiz Gonzaga, aí de repente troquei acordeon pelo um violão e comecei a ser o rei do rock de Minas Gerais, cantando nas festinhas. O pessoal me conhecia lá quando falava em rock, Eduardo Araújo, chama ele que ele sabe. E foi assim que começou, né? Na verdade começou como uma brincadeira, eu queria me divertir, tocar para ganhar as menininhas, aquela coisa toda, né? E até um caso interessante, porque eu era goleiro do Cruzeiro. Mesmo, com 16 anos eu já tinha um contrato de gaveta, pra você ter uma ideia. E aí um dia eu me machuquei. Tem tamanho de goleiro mesmo. E tive no hospital fazendo um tratamento e conheci uma pessoa que chamava Elvésio Guimarães. Aí peguei o violão e cantei para ele um rock and roll. E ele me convidou para participar do programa dele. Eu participei. Eu tinha um apelido que eu não gostava, né? Aquele apelido no futebol. Você sempre tem um apelido que o cara põe e não há jeito de você se livrar dele, né? Todo mundo me chamava daquele apelido. E aí... E qual era o apelido, Edu? Ah, não dá pra falar. Compra o livro que você vai saber. Aliás, você é crítico da coisa toda, você vai receber o livro, você vai ver, você não precisa nem comprar. Então, acontece que nessa época, muita gente, pode ter gente agora me ouvindo, né? E falar assim, eu sei o apelido dele, porque foi meu colega de colégio, coisa assim. E aí, eu me apresentei em um programa de televisão, aqui, Eduardo Araújo e tal, eu cantei aí. No outro dia, saía na rua, era uma loucura, porque só tinha uma televisão, era a TV Itacolomi em Belo Horizonte. Todo mundo assistia a TV Itacolomi. Então, no outro dia, era um verdadeiro, aquele cara, olha, paravam na rua, aquela coisa toda, e as garotas vinham, pediam autógrafo e tal, e Eduardo, eu falei, que futebol que nada. Aí passei a ser cantor de rock mesmo. Até que o futebol não tinha todo aquele glamour naquela época. Não tinha, e a gente era conhecido por homens, né? Os caras já conheciam, os garotos, era uma promessa, né? Como esse cara é uma promessa, vai ser um grande goleiro e tal. E cantando em inglês nesse comecinho, você fazia? Era um inglês que eu copiava, né? Eu copiava em português mais ou menos o que o pessoal estava falando, porque eu não sabia absolutamente o que eu estava cantando, né? Mas ninguém nunca desconfiou disso também. Não, também não. Ninguém perguntava, ninguém nada, porque naquela época não era fácil falar inglês, ninguém falava. O Wilson Simonal tem uma passagem muito interessante que essa eu posso te contar. Eu conto no livro. Sim. O Wilson Simonal, ele ia para uma boate, fazendo suas noitadas, né, cantando, e ele chegava numa boate, no outro, e hoje faltou um crooner, ele ia lá e cantava. E aí ele nunca deixou de cantar nenhuma música que pediram para ele. E ele me contava, falando, essa noite eu fui lá, o cara me pediu uma música lá, que eu não sabia a letra em português. Aí eu cantei em inglês. Eu falei, mas Simona, você não fala inglês? Como é que isso... Não. Eu colocava aquele molho do Simona, sabe? Aquele sotaque americano e tal. Eu falei, mas você é louco? Onde você fez isso? Boate Copacabana Palace. Você tá maluco? Lá tá cheio de gringo. Eles não entendem o que eu tô cantando. Os brasileiros acham que é inglês, os americanos acham que é outra língua qualquer. Sensacional. A gente está recebendo hoje aqui na Rádio Estadão cantor, compositor, instrumentista Eduardo Araújo. Diga aí, Júlio. Não, eu queria saber o seguinte, Eduardo, você já estava na estrada quando apareceu a Jovem Guarda, né?
Mas a Jovem Guarda nunca apareceu. Isso aí foi uma história que a mídia tomou conta. Não existia Jovem Guarda. Jovem Guarda era um programa de televisão que da Record muito forte, comandado pelo Roberto Erasmo e Vanderlei, sendo o Roberto cabeça do programa. E aí foi uma época muito de tudo ser jovem, né? Você vê, tinha uma rádio que chamava Pan-Americana, ela passou a ser Jovem Pan, entendeu? Os jornais, era coluna jovem, a jovem coluna era assim, sabe? Tudo jovem, tudo jovem, tudo jovem. Foi uma época que pegou essa coisa de jovem. E aí o pessoal começou a nos chamar, os cantores de rock, de Jovem Guarda. E por aí afora foi dando certo. Acontece que todo movimento, ele faz aquela... É muito forte, mas depois muita gente tira proveito dele. E aí começou a aparecer um monte de cantor caindo do céu, né? E tudo era cantor de Jovem Guarda. Então o movimento foi até meio criticado por isso, né? Passou a ser chamado do movimento a música lamê, ou seja, o movimento brega e coisa assim, né? Mas o princípio mesmo era o princípio do rock and roll, muito legal, como Beatles, Rolling Stones, né? Elvis Presley nos Estados Unidos, toda aquela coisa no mundo inteiro, na Itália, em todos os lugares, o movimento foi o movimento do rock and roll. Aqui no Brasil, arrumaram o nome de Jovem Guarda. e quer dizer, você está dizendo o seguinte, nem todo mundo entendia de rock que estava na qual do Jovem Guarda. Não. Nem, na verdade, o movimento era mais pela juventude, não era bem a música. A música era o sucesso da coisa, né? Mas os pais achavam lindos. No começo não achavam que era uma cambada de malucos, né? E de repente viu aqueles meninos andando de automóveis, tudo já... Né, falavam, são bem comportados, eles eram assim, não tem nada demais ser eu gostaria de um Roberto Carlos para casar com a minha filha. Até nisso os caras já estavam achando que era tudo muito bonito, né, muito comportado, né? Este é o cantor e compositor Eduardo Araújo. A gente recebe hoje ele aqui na Rádio Estadão, no programa Estadão Noite. Junto com o Eduardo Araújo está aqui também o Júlio Maria participando deste papo. A gente vai para um intervalo e na sequência a gente continua a conversa com Eduardo Araújo. Não sai daí. Estadão Noite. Meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear. Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar. Hoje aqui na Rádio Estadão, no programa Estadão Noite, a gente recebe o cantor, compositor Eduardo Araújo, completando 50 anos de carreira. Tem um pacotão de lançamentos, já ele vai falar sobre isso aqui no Estadão Noite. Junto comigo também está o Júlio Maria, que assina a coluna Mais Música aqui no Estadão Noite e também escreve no Caderno 2 do jornal Estado de São Paulo. Eduardo Araújo, você é filho de fazendeiros. Como é que foi recebido essa notícia que você queria ser músico? Na verdade, vou dizer o seguinte, meu pai já sabia disso, porque eu pedi meu pai muito jovem, eu tinha 11 anos. Mas quando eu era bem garoto assim, o pessoal chegava na fazenda e os amigos do meu pai, ele tinha amizade com todos os criadores e grandes fazendeiros do Brasil inteirinho. E recebia muita gente, políticos, amigos. E um dia desses, um amigo perguntou: Coronel, e os seus filhos aqui, como é que vai ser? O senhor pretende, o senhor já sabe mais ou menos a vocação de cada um? Ah, tudo bem. Esse aqui, olha, eu acho que esse menino, ele é muito estudioso, tira boas notas no colégio, acho que vai ser um advogado, né, para ajudar a família. E essa aqui, essa menina, olha, pode se formar em medicina, ela gosta dessas coisas, o outro, aquele ali, tá? E esse aqui só vai dar para cantor de rádio. Então ele já sabia, porque quando os garotos pediam brinquedo, né? No Natal a gente recebia brinquedo, não é como hoje, que tem aquela coisa, né? De vez em quando, uma vez por ano, a gente recebia uns brinquedinhos, né?
E os meus, o que você quer? Um tambor, o que você quer? Uma sanfona, o que você quer? Então era uma gaita de boca e tal. Então ele já sabia que eu tinha essa veemência. Quando estava o alto-falante ligado, que ele ligava às 5 horas da manhã para ouvir a música e acordar os empregados, Rádio Nacional, alto-falante lá na... Aí ele abriu o volume daquilo e eu ficava lá, feito um bobo, só ouvindo aquela história e amando. E ficava com pau de vassoura lá, imitando que eu tava cantando e tal. Então ele falou, isso aí não tem jeito, não. E seu primeiro instrumento foi a sanfona? Sanfona de 8 baixos, né? Era muito parecida com a gaita, né? Porque quando você abre ela tem umas sonoridades, né? E quando você tá fechando, ela tem os semitons, aquelas coisas todas, né? É mais ou menos como a gaita de boca, né? Muita gente pensa, poxa, isso não tem recurso. Tem recurso que você não acredita. O cara toca até bossa nova, tudo naquilo, né? Dá pra fazer. E eu fazia minhas musiquinhas lá aprendi com um carpinteiro que chamava João Carpina. Ele tocava. E a música que ele mais gostava era uma Tá doido trem, comprei por 10, não dou por 100. Tá doido trem, moça bonita que veio de Belém. Tá doido trem, capeta velho, não dou ninguém. E ia embora. Legal, muito bom. Eduardo, você conviveu, obviamente, lá nos programas, né, que você estava dizendo, o programa Jovem Guarda. Uhum. E o Ronivon tinha o programa dele também. O Rony tinha um programa na Record, mas eu não convivi com na Jovem Guarda, não. Eu era da Excelsior. Eu comandava um programa com a Silvinha, que era o programa O Bom. O Bom. É. Quer dizer, tinha uma rivalidade entre esses programas? Quer dizer... A rivalidade começou antes, éramos uma turma só. Nós éramos o Clube do Rock do Carlos Imperial. Todos, todo mundo. Rosemary, todos. O Carlos Imperial é o grande mentor aí o primeiro grande mentor do rock and roll no Brasil, cara que criou todas as frentes na música. Ele era uma pessoa muito especial porque ele fazia com que as rádios abrissem espaço pro rock. Ele foi aos pouquinhos, com muita luta, ele conseguiu colocar num programa, por exemplo, como o César de Alencar, ele conseguiu meia hora de rock and roll naquele programa, que foi uma loucura, né? Então tinha todas a banda Renato e seus Blue Caps, né, que acompanhava todos os do Clube do Rock, o Erasmo, a Rosemary, o Roberto, Tim Maia, todo esse pessoal era o pessoal do Clube do Rock do Carlos Imperial. E aqui em São Paulo tinha o Antônio Aguilar, que era o cara que comandava um programa na TV Paulista, parece. E esse aqui cantava o Prini Lores, o Jorge Friedman, Bob de Carlos, e eram os primeiros, Jair Adriano e tal. E aí depois houve uma troca, a gente vinha para cá e eles iam pro programa do Carlos Imperial, e assim o movimento foi crescendo cada vez mais. E como é que pintou esse programa pra você, o Bom, na Excelsior? Porque, como eu te falei, eu não fazia essa música como uma profissão. Eu não queria ser um cantor eu queria ser sempre fazendeiro. A minha ideia era de ser fazendeiro. E aí eu gravei na Philips, foi o primeiro a gravar rock and roll lá na Rio de Janeiro. Fui eu, primeiro, porque quando fala assim, não, o primeiro disco foi a Nora Ney. Na verdade, a Nora Ney, ela deu uma ponga lá no rock and roll, no repertório dela, ela gravou o Rock Around the Clock, gravou até em inglês, né? O Calbi Peixoto também deu uma dica, ele era um cantor de boleros, de uma coisa assim, mas ele tinha um gosto, assim, uma paixão pelo rock. Então ele gravou uma música de rock, não era os primeiros roqueiros do Brasil. No Rio de Janeiro, eu fui o primeiro a gravar rock no Rio de Janeiro, né? Aqui em São Paulo tem muitos outros, né? Na época já existia esse pessoal, Carlos Gonzaga, Bob de Carlos, mas no Rio de Janeiro fui eu. Fui contratado pelo João Araújo para a Philips, né? Na época,
ele me contratou e contratou uma menina para fazer um departamento jovem na Philips. E a menina era Sônia Delfino. Não sei se você já ouviu falar, é uma cantora, acho que canta bossa nova e tal. E foi uma época que despertou-se, começou a despertar no Rio de Janeiro com esse movimento com Carlos Imperial. E aí foi surgindo outros. Veio o Silver, veio Renato e seus Blue Caps, que gravou depois, e o próprio Roberto, que não cantava o gênero. Ele tinha gravado uma música imitando o João Gilberto, que não deu certo. Depois eu conto muito sobre isso. E ao não dar certo, é um problema sério para você encaixar em outros lugares. Isso acontece até hoje, né? E foi Mas ele já começou de novo. Quando ele voltou a trabalhar, ele já gravava, não gravava ainda, mas cantava no show do Carlos Imperial o rock and roll, né? Aquele estilo mais rock, né? Este é o Eduardo Araújo, hoje aqui na Rádio Estadão, no programa Estadão Noite. A gente está batendo um papo sobre sua carreira. Já ele vai falar também sobre os novos lançamentos. E junto comigo está também o Júlio Maria, do Caderno 2 do Jornal Estado de São Paulo. A gente vai para o intervalo e na sequência tem mais. Estadão Noite. Estadão Noite. Essa garota é papo firme. Estamos de volta aqui no Estadão Noite, na Rádio Estadão. Hoje tem convidado especial no estúdio. Quem veio até aqui, Eduardo Araújo, roqueiro Eduardo Araújo, com 50 anos de carreira. Aliás, Eduardo Araújo, até dando um salto, né? A gente falou muito aí do seu começo, falou da Jovem Guarda. Quer saber como é que você vê o rock hoje, aqui no Brasil? Olha, eu vejo o rock... de uma certa forma tem muita gente boa. O difícil é que esse pessoal, eles são ótimos, mas não conseguem aparecer na mídia. Então fica meio difícil hoje você falar assim se eu começar a pesquisar as bandas novas, né? Eu sei que tem muita banda boa, melhor do que as que estão aí na mídia, e sem oportunidade. Termina passando pela vida, o cara desiste, né? A gente vê isso, já vi muitas bandas excelentes no Brasil que poderia ser grande sucesso aqui. Infelizmente, por falta exatamente daquela oportunidade que às vezes uma até que não tem muito brilho, né? Mas que consegue o espaço, entendeu? E você chegou a ter uma decepção com o rock, né? No final dos anos 70, comecinho dos 80, chegou a... Não, nunca tive não. Eu sempre achei que do rock, ele foi para uma determinada área que eu fui junto com ele, até quando ele ficou muito progressivo, e aí eu falei, não, aí tá demais, não dá para ser. E principalmente, né, aquela época Emerson, Lake and Palmer, aquela coisa toda misturada com concerto de sinfônico, aquilo para mim eu fugi um pouco daquilo. Mas eu fiz o rock progressivo também, né? Cheguei a fazer rock progressivo, fiz um disco, que é um disco muito conhecido no meio, que chama-se Pelos Caminhos do Rock, que é uma coisa muito, pra época, muito avançada, entendeu? É um disco, não sei se você conhece, já conhece, né? Então, eu cheguei a gravar Construção em rock, Deus lhe pague em rock. Então tinha umas misturas boas, né? Para fazer esse lado assim mais progressivo, né? E, aliás, Pelos Caminhos do Rock, que deve ser o nome do seu livro, né, Eduardo? A ideia é essa, que seja esse nome, porque é um nome que eu acho que tem mais a ver com uma história do rock brasileiro. Ninguém nunca contou essa história como eu estou contando. Tenho absoluta certeza, eu tenho lido todos os livros de rock que existem no Brasil, falando sobre livros sobre rock no Brasil, e às vezes os livros limitam a fazer muita coisa que era o folclore dos jornais. Eles pesquisam no jornal, o jornal nunca está falando que lá era uma coisa assim meio, entendeu? Então, na verdade, eu estou contando histórias
uma história com detalhes, né? Mas não é a sua história, é uma história do rock. É a minha história. A sua história. Pelos caminhos do rock. Eu estou caminhando no rock brasileiro. É uma biografia, então. É uma biografia, mas não minha. É do rock and roll. Eu conto a história do rock através da minha personagem como vamos dizer assim, uma pessoa que esteve junto o tempo todo no movimento e que conhece todas as tendências do rock, como é que chegou aquilo, né? Até o fato da Tropicália, que até hoje é meio confuso, ninguém sabe como é que foi. Eu estou contando em detalhes, né? Outra coisa que foi pioneira com Eduardo Araújo foi que, junto com o Tim Maia, você gravou um disco em que se usava o termo bugalú. Se não me engano, o Tim Maia tinha acabado de voltar da turnê dele, aquela primeira viagem dele aos Estados Unidos. Queria que você contasse como é que foi esse contato com o tal do bugalú, Booker T's, NMGs. O que o Tim Maia contou pra você? Na verdade, foi o primeiro disco de soul no Brasil, não foi, Eduardo? O cara que lançou o soul no Brasil foi eu e o Tim Maia. O Tim chegou com uma ideia muito boa, trouxe lá dos Estados Unidos, mas por uma infelicidade aqui, ele foi preso aqui. Então, ele passou uns 2 anos, se não me engano, recolhido, né? E eu não posso contar muito sobre isso por causa do livro, né? Tira toda a coisa do livro. Mas o que eu disse para você é o seguinte, que é bom saber que pouca gente sabe disso, mas a música, aquele disco que chamava Onde o Bugalú, foi o primeiro disco de soul gravado em toda a América Latina. E tem, se você pegar, pesquisar na internet, você vai ver lá as raízes do soul. Quando vem para a América Latina, o primeiro nome é Eduardo Araújo e o segundo Tim Maia. Porque ele estava por trás. Na verdade, eu gravei aquilo que ele achava que era bom e que eu devia gravar. Ele foi meu produtor naquela época. Eu vi que você gravou uma do Wilson Pickett. Todas as versões do Tim. Eles fizeram as versões e ele fez uma pra mim, que não terminava nunca a música. Tá no final do show e ele só mostrava a música pra mim assim, ó, meu culpado, o negócio é esse aqui, ó. Você não lava este pé e este seu chulé muito fedorento, baby. Batim, que é isso? Não, isso é só pra você ver o swing. Depois vai ter outra letra. No final, ele, quando terminou um dia lá, ele falou, mas hoje eu vou terminar, não vou dormir não. No outro dia, me acordando assim, ó. Ok, ó. Aí cantou a música. E gravamos, quer dizer, tem músicas de autoria dele, tem músicas de minha autoria, tem versões, tem coisas e tem as versões, porque as versões eram importantes, porque elas foram as primeiras músicas gravadas na música soul no mundo, né? Então ela levou uma roupagem, montamos uma banda aqui que não ficou devendo nada americano. Você pega uma gravação da Aretha Franklin, de Johnny C. Claro, existia a minha limitação como cantor, mas a orquestra, a banda, o swing, era o mesmo. Eduardo, eu tenho uma curiosidade. Como é que ficou o seu espírito naquele momento em que acaba, né, a grande euforia em torno do rock and roll, coincidindo ali com o final do programa Jovem Guarda na Record, que você disse, acabam os outros programas de rock e surge um novo cenário que aí começa a ser chamado de MPB, né? Porque vem a era dos festivais e surge a grande MPB, né? De Chico Buarque, de Caetano, vem os baianos, Elis Regina e tal, de uma forma em que depois viria a Tropicália, reacender um pouco o rock and roll, enfim, mas o fato é que o rock sai de cena na grande mídia, na televisão, que era a coisa mais poderosa que existia, para a entrada da música brasileira, né? Música popular brasileira, quando cria-se o termo MPB. Como é que ficaram os roqueiros nesse momento, Eduardo? Na verdade, o pessoal que fazia rock, eles tinham que escolher, né? Porque quem fez a Tropicália não foi só o Caetano e nem os Novos Baianos. A Tropicália foi feito com músicos do rock and roll. Você pega ali a banda Beach Boys,
Tony Ozanam, esse pessoal todo é que fazia esse acompanhamento, é que fazia os arranjos, né? Criava os arranjos. Então, na verdade, ali foi a nacionalização do rock brasileiro. A Tropicália é um movimento importante, porque no momento em que a Jovem Guarda, que chamava, entre parênteses, Jovem Guarda, começou a ser invadido por cantores que não tinha a expressão, que o cara passava de olho azul de perto de uma gravadora, se era bonita, eles puxavam pra dentro e botavam pra gravar. Às vezes o cara fala, não, mas eu não canto. Não, você fala, você canta. Então, por aí não é. Foi um momento muito importante essa transformação, mas ela não deixou de ser rock and roll. Ela pode até ser chamada de MPB. Tem um pessoal que não gostava muito, que chamava de MPB esse movimento. Até fizeram passeata. Isso, a passeata contra a guitarra. Exatamente. É verdade, é verdade. Vamos só lembrar desse episódio, né, Eduardo? Teve o Gil, de braço dado com a Elis Regina, do Lobo. Enfim, artistas importantes. Fazendo uma passeata no centro da cidade contra a guitarra elétrica. A guitarra elétrica, exatamente. Era uma reação ao Mas não Caetano Veloso, não. Caetano, o Gil. Caetano, nem o Gil, nenhum dos dois. O Gil participou. Participou? Então acho que ele estava lá sem saber o que mas ele já porque disse. Ele já fazia música com guitarra. Né? Mas ele disse o seguinte, ele era apaixonado pela Elis Regina. Apaixonado? Apaixonado de morrer. Então a Elis pediu e ele foi. Às vezes eu admiro uma coisas assim, porque a Elis Regina, o começo dela eu conheci, vi que eu fiz o Beco das Garrafas cantando rock and roll e ela fazendo samba, mas antes disso ela gravou um disco jovem com uma produção do Carlos Imperial pela Continental, ela cantando como cantora jovem. A Elis ficou muito chateada porque ela viajou para fazer uma excursão ao exterior e quando ela voltou a Jovem Guarda era verdadeira, era a nova sensação. Então ela ficou muito frustrada com aquilo. Ela tinha um programa de televisão que era o mais importante, que era o Fino da Bossa, e aí ela ficou muito frustrada. E como ela era uma pimentinha, ela mandava ver mesmo. Ela xingava para danar, mas era uma pessoa, um grande cantor, um dos maiores cantores que já existiu nesse país. Então a gente tem que respeitar, né? É verdade. Este é o cantor e compositor Eduardo Araújo, hoje aqui na Rádio Estadão, no programa Estadão Noite. Junto comigo também está o Júlio Maria, que é repórter e crítico musical do Caderno 2, e aqui no Estadão Noite ele assina a coluna Mais Música. Só para encerrar o assunto, a gente falou um pouquinho do seu livro, da biografia. Você já sabe quando vai sair, Eduardo Araújo? Tem uma ideia? Você está terminando? Olha, o livro, eu estou na dependência a pessoa que está fazendo esse livro junto comigo, é o Ock de Souza, da revista Veja. E já venceu todos os prazos que a gente tinha. Ele promete que vai entregar logo. E eu estou, pelo amor de Deus, pedindo que isso aconteça. Porque, na verdade, o que ele está fazendo, ele mandou 2 capítulos pra gente ver, pelo amor de Deus, é sensacional. Como esse cara escreve, rapaz. Não é fácil. Não é, como jornalista, ele é um cara. Eu estou torcendo para que ele termine mesmo o livro, porque os primeiros capítulos já foi assim de arrebentar a boca do balão. Será que vira filme isso, Eduardo? Eu acredito que vira. Pode virar, sim. Pode virar e vai ser um filme super interessante. Se escolher bem os personagens aí, né? Vai ser um filme muito bom. Né, eu pergunto se você tem assistido essas biografias, esses filmes musicais, quais você gostou? Você falou que era um dos seus ídolos foi o Luiz Gonzaga, né? O Luiz Gonzaga. Você assistiu a biografia? Não, esse do Luiz Gonzaga eu não assisti. Mas eu assisti outros aí que eu achei que foi bem interessante, né? Porque é uma coisa que você tá fazendo e deixando na história, né? Eu acho muito importante isso. O Raul... O Raul Seixas eu até participei, né? Do trabalho. Porque o Raul Seixas faz parte do meu livro também, porque a gente se conheceu... Todo mundo, o Raul Seixas veio depois. Ele realmente veio muito depois, mas antes ele já estava. O Raul já estava desde o comecinho da carreira, com a banda dele que chamava Raulzito e seus Panteras.
lá da Bahia. E eu conto a história dele quando ele veio de lá, não é? Da Bahia, e procurou o Carlos Imperial. Antes de acontecer essa coisa toda, bem no começo ali. Que legal. Um baianinho com sotaque de baiano que eu nunca vi, mas gente muito boa. Legal. A gente continua na sequência aqui o papo com o Eduardo Araújo. Tem mais um bloco aqui de entrevista, passa voando. Ele vai fazer um som daqui a pouco, que trouxe o violão também. A gente tem outras coisas a conversar. Não sai daí. Estadão Noite. Estadão Noite. Entrei na rua, custa 120 por hora. Botei a cama toda do passeio pra fora. Desculpem duas rodas sem usar a buzina. Parei a 4 dedos da vitrina. Legal! Hoje aqui na Rádio Estadão, no programa Estadão Noite, a gente tem a honra de receber Eduardo Araújo, cantor e compositor, e junto comigo também está aqui o Júlio Maria que assina na Rádio Estadão a coluna Mais Música. Eduardo Araújo, você está prestes a lançar uma biografia. E o Brasil tem tido uns capítulos lamentáveis com relação à publicação de biografias. Tem sido cada vez mais difícil publicar biografia porque as pessoas barram e existe até uma lei no Congresso, né? O Júlio acompanha muito bem isso, né, Júlio? O Júlio até escreveu recentemente uma biografia, está prestes a ser lançada, mas tem uma lei para que se possa escrever biografia sem que necessariamente tenha consentimento de todos os envolvidos num livro, enfim. Você está passando por isso? Para você foi mais fácil, não foi? Olha, eu acho o seguinte, eu sou favorável ao cara escrever e falar o que ele quer, né? Para mim isso não tem nenhum problema, né? Desde que ele não entre na vida pessoal da pessoa e prejudique a família da pessoa. Aí eu acho isso aí uma covardia. E não merece mesmo. Agora, eu acho que as biografias fazem parte da nossa história. Ninguém é dono da verdade. Nem eu não sou a pessoa. Eu sou um homem do povo. Eu sou um homem eu costumo falar que eu sou um homem do campo, né? Então, quem quiser falar de mim, vai falar, né? Desde que não conte mentiras, né? Porque às vezes existe muito folclore sobre todas essas histórias, todos esses livros que existem aí, que existiram, né? Que foram lançados até hoje. Muitos têm muito folclore, né? Acredito que existe muita coisa boa dentro desses livros, que conta muita verdade. Mas quando você depende de uma segunda pessoa que vai falar, às vezes eu vejo o cara falando... Desculpe, mas o cara até detestava o cara e de repente tá falando que era amigo, que era isso e aquilo. Quer dizer, é meio ruim, né? A gente vê isso. A história do rock, Eduardo, não foi contada ainda, você pode dizer isso? Não foi contada nada. A história do rock brasileiro ainda não foi contada. Não foi contada. Na hora que contar, o pessoal vai ver que a história não é essa que tá aí, não. Nós tivemos barra pesadíssimas. Barra pesada, ninguém queria o rock aqui. Ninguém. Politicamente, o rock não era bom. Por quê? Porque na verdade o rock é jovem. O jovem faz todas as revoluções do mundo, né? Então não era bom você ter uma juventude assim, sendo comandado por alguns ídolos, né? Então foi difícil. E segundo, que o pessoal está acostumado com um tipo de música totalmente e genuinamente brasileira, ou seja, brasileira entre parênteses, porque na verdade o Brasil não tem música brasileira, né? Mas já está acostumado com aquele tipo, bolero, tangos, etc e tal, e quando veio o rock and roll, aquilo era uma coisa assim totalmente diferente. Ninguém aceitava, mas ninguém aceitava aquilo. Aos pouquinhos o pessoal foi aceitando. Por isso que eu falo, o grande mérito do Carlos Imperial, do Antônio Aguilar aqui em São Paulo, é a insistência deles. Você sabe que o Chacrinha quebrava os nossos discos?
Chacrinha quebrava os nossos discos. E depois levou muito roqueiro lá. Depois, ele foi o cara que mais colocou a gente. O Chacrinha é responsável pela... Isso eu posso falar para você, pouca gente sabe, nunca foi falado, mas ele é responsável pela volta do Roberto Carlos no disco, depois daquela... Pouca gente, só vou falar isso. O resto, depois você vai ver como é que foi a história. Mas depois daquela o quê? Só pra concluir. Não, depois que ele gravou imitando o João Gilberto, e ninguém queria. Aquele comecinho dele que é mais bossa-novístico, depois tal. ficou difícil, ele tava cantando música jovem e ninguém queria gravar com ele. E o Chacrinha foi o cara. Chacrinha foi o cara, porque o Imperial, com o tempo, o Chacrinha foi vendo que quebrar os discos dos jovens era errado, porque ele tinha uma audiência com um jovem que era muito maior, porque quem fazia aquelas macaquices era ele. Ele foi o primeiro grande cara da televisão, do rádio antes, que fazia aquelas coisas que hoje faz o Pânico, faz esse pessoal aí. Ele fazia e tinha uma audiência. Quem é que era a audiência dele? Jovem. Aí ele começou a receber muita carta do pessoal criticando. Faz isso não, toca rock, toca rock. Aí ele falou, mas que cara, eu tô do lado errado. E aí passou a dar força pra juventude, pro rock and roll. Olha só. Eduardo Araújo, a gente falou um pouquinho sobre esse livro que você vai lançar, mas eu queria também que você falasse do trabalho musical, do CD e DVD. O que você está preparando? Já está gravado? Já está pronto? E o que é? Você sabe que a minha história, sempre eu tive uma relação muito grande com rock and roll. Mesmo quando eu fiz soul, eu tinha essa ligação. E quando eu parei de fazer música, foi aquela época que eu falei, dá um tempo, né? E depois eu descobri que muitos cantores que eram como eu nos Estados Unidos imigraram para a música country, ou voltaram às origens, porque quem inventou o rock and roll foi a música country. Junto com o blues saiu o rock and roll. E aí eu passei a fazer aquele estilo de country blues, country rock, e tô nisso já há bastante tempo, né? Então, eu agora, já de um tempo pra cá, eu venho fazendo esse estilo de música aqui sozinho, como sempre, mas sempre também fui sozinho nisso. E agora eu tô num momento muito bom, porque eu consegui aliar as duas coisas, a raiz da música sertaneja com a country music americana. E fiz esse trabalho agora nesse projeto que eu tô lançando, que é um projeto muito bonito. Então a parte romântica é muito linda e a parte de pauleira é rock and roll pra danar. E é só inéditas, Eduardo? Desculpa, Júlio. Não. É só músicas inéditas? Não, tem músicas, por exemplo, do Renato Teixeira, do Almir Sater, música do Sérgio Reis, e tem algumas músicas de minha autoria, tem músicas de autoria do meu maestro, que é de Nashville, que é o Gene Austin, ele é um grande compositor, e tá junto comigo nessa parada, tocando comigo. Sempre teve tudo a ver, né, Eduardo? Desde as origens, a música do campo e o rock and roll, né? Sempre teve, uma coisa ligada. Eu tentei no passado, aí quando eu voltei, até com apoio, inclusive, de um radialista chamado Paulo Lopes, a mostrar um estilo de música para o campo, né? Uma música que fosse mais voltada para pessoas. Então nós colocamos uma música que se chama Campo Rock. E fizemos um disco que chamava Um Homem Chamado Cavalo, né? Que o cavalo era eu. Que ele falou, só um cavalo mesmo para querer inventar isso aqui no Brasil. E aí nós fizemos muito rock and roll do campo, falando do campo, falando da maravilha, da beleza do campo, etc e tal. Mas isso foi um pequeno movimento que não aconteceu, né? Nada. Mas está registrado com muita honra. Eu participei. E junto ao CD DVD já tem show pensado aí para lançamento disso? Já tem data? A gente tá pensando muito, porque o show já está ensaiado, o repertório tá em cima, a banda tá tudo em cima. Agora fala da parte visual, que nós estamos cuidando disso, né? Para fazer uma parte visual com muita, vamos dizer assim, detalhes importantes de iluminação, não é?
de cenário. Como é que vai ser isso, né? De uma forma que a gente possa transportar isso para o Brasil inteiro e qualquer teatro que a gente chegar, aquilo se adaptar, entendeu? Mesmo no um palco grande como um palco pequeno. Isso é que está sendo nós estamos neste momento agora preocupados com isso. Agora, já existe, o telefone está todo mundo interessado nos shows, etc e tal. A gente está preparando para subir no palco de novo. E quem quiser então mais informações sobre você, seus shows, seu site é o caminho? Você quer deixar um telefone, Eduardo? Eu posso deixar o telefone da SOS Sertanejo, 3355-2721. E tem seu site também, né, Eduardo? O site tem, o www.eduardoaraújo.com.br, e o Facebook, né, que tá bombando mesmo. O Facebook é uma loucura. A fanpage também, só procurar lá Eduardo Araújo. Eduardo Araújo no Facebook. O pessoal vai falar, poxa, não sabia. Eduardo, queria agradecer demais você ter vindo aqui à Rádio Estadão, Estadão Noite, para trocar essa ideia. Passou voando, tem muita história para contar, para conversar contigo, foi muito legal. Obrigado mesmo. Você vai fazer um som na sequência pra gente, conforme prometido, mas já queria agradecer aqui, agradecer também ao Júlio. Valeu aí, Eduardo. Eu que agradeço, uma honra também, viu? A gente que gosta de rock and roll deve muito ao Eduardo. Acho que esses caras que abriram, eu respeito muito esse pelotão que estava no front no primeiro momento, né, que abriu depois tudo aconteceu, mas o começo foi difícil, como você falou, né? É verdade. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade de falar um pouco sobre minha carreira e contar um pouco sobre os projetos que a gente tem pela frente, né, de DVD, CD, shows pelo Brasil afora e até fora do Brasil a gente está pretendendo. E vamos esperar o livro, né? Vamos. Né? Porque o livro vai ser uma coisa muito interessante. Eu acredito que sim. Vamos falar, Ock de Souza termina logo o livro. Então, uma verdadeira história, e ele é uma pessoa nota 10. O problema é o tempo, que ele não tem muito, né? Mas ele vai terminar com certeza. Certo. Isso aí, valeu, Eduardo. Obrigado. Look Comunicações, a pioneira em clipping eletrônico. A Look recorta o rádio para você e para a sua empresa.